é bom, é gostoso envelhecer. Gostoso envelhecer porque você vai adquirindo experiências, né? Você vai vivendo a palavra, experimentando a palavra, desfrutando da palavra. E uma outra coisa que é interessante você envelhecer, porque quando você envelhece, você abre espaço para os jovens, né? Imagina se nós não envelhecêssemos, você seria bebezinho e criança até hoje, né? A gente vai envelhecendo, aí vocês também vão crescendo, e aí vocês vão ocupando os espaços em todas as áreas, em todo lugar que Deus quer colocar e usar a sua vida. E quando nós vamos envelhecendo, a gente de vez em quando olha para trás, olha pelo retrovisor e diz o seguinte: o que será que faltou naquele momento? O que eu deveria ter praticado? O que eu deveria ter feito? Então, na verdade, eu quero trazer aqui alguns conselhos. Na verdade, são 3 conselhos para você, especialmente você jovem, abaixo aí dos 30 anos, 35 anos, né? Eu quero falar sobre a importância de termos 3 colunas ou 3 pilares na nossa vida. Se você colocar essas 3 colunas, esses 3 pilares na sua vida diariamente, eu lhe garanto que você vai viver uma vida abundante, uma vida santificada, uma vida que de fato agrade o nosso Pai Celestial. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nessa carta, é uma carta ampla, ele aborda muitos assuntos num texto pequeno, mas nesse momento, já no final dessa primeira epístola, ele diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu me lembro que, quando eu liderava um grupo de jovens, muitos jovens vinham perguntar para mim assim: Pio, eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Esse texto é muito claro dizendo que esta é a vontade de Deus. Que eu e você, que nós tenhamos uma postura, um comportamento de sempre dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Isso significa que antes de você reclamar, antes de você ficar inseguro, antes de você ficar titubeante, olha essa situação, agora eu não sei. Primeiramente, antes de tudo, Pai, eu te agradeço, eu te dou graças por esta situação. A hora que você agradece, você está convidando o Espírito Santo de Deus para entrar nesse processo, para entrar nessa situação. Amados, lembre-se que as nossas obras, elas serão recompensadas. Mas nós não realizamos as nossas obras pensando em sermos recompensados. Nós realizamos as nossas obras por gratidão, pelo que Jesus Cristo fez por nós. A obra que o cristão faz é por reconhecer, saber e reconhecer a obra tão perfeita, tão sacrificial, realizada por Cristo Jesus. As obras do cristão não são feitas com pensamentos de mérito, mas são feitas por gratidão. E a palavra de Deus diz: deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Esse é o primeiro pilar. Essa é a primeira coluna que você precisa colocar na sua vida. Você precisa internalizar essa verdade e dizer o seguinte: eu preciso aprender a ser agradecido, a ser grato. Eu preciso praticar a gratidão. Mas a gratidão não é uma marca de muitos cristãos, não. Por isso a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ser cheios de gratidão. O Rômulo falou agora há pouco da experiência de um leproso que se aproximou de Jesus. E não foi só aquele leproso, a Bíblia fala vários leprosos que foram atrás de Jesus. E como ele diz, a lepra era uma doença devastadora, porque a pessoa que era diagnosticada com lepra, ela tinha que sair da sociedade, porque a lepra era contagiosa e não tinha cura. Então a pessoa ela tinha que morar num gueto, morar numa gruta, morar num vilarejo onde só existiam leprosos.
E quando o leproso saía por alguma necessidade, ele tinha que andar na rua gritando: leproso! E as pessoas fugiam dele. Leproso! As pessoas fugiam dele. E algumas pessoas pegavam em pedras e jogavam pedras nele. O que você está fazendo aqui? Mas a palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 17, de 11 a 14, o seguinte: a caminho de Jerusalém, Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, não podiam se aproximar, era a lei, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar aos sacerdotes. Só isso que Jesus disse. Vão mostrar aos sacerdotes. E enquanto eles iam até o lugar onde havia um sacerdote, o texto diz que eles foram purificados da lepra. Cada passo que eles deram em direção ao que Jesus havia dito, eles foram curados. Olha a sequência, por gentileza. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Louvando a Deus em alta voz. O que esse ex-leproso agora estava fazendo? Na verdade, a gratidão é uma postura individual. A gente não pode querer que todas as pessoas sejam gratas. Eu preciso escolher ser grato. Dentre os 10 leprosos purificados, o texto diz que apenas um vem cheio de gratidão, louvando a Deus e adorando a Deus em alta voz. Já que ele pediu em alta voz, agora ele agradece também em alta voz. Normalmente a gente pede as coisas em alta voz e quando agradece um pouquinho, né? Eu quero dizer obrigado, Jesus. A atitude de gratidão desse homem mexeu com Jesus. Olha o que diz os versículos 17 e 18. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus não tinha visto os outros 9, só estava vendo um. Mas Jesus sabia que os outros estavam purificados. Jesus cria. Jesus tinha fé. Onde estão os outros? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Todos eles pediram a purificação da lepra, todos eles foram purificados, mas a gratidão de um aumentou inclusive a sua bênção. Deixou Jesus admirado, deixou Jesus assim, cheio de espanto, e agora, além dele receber a purificação da lepra, ele ganha um presente. Olha o versículo 19. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Perceba que a gratidão tem a capacidade de multiplicar a bênção. Ele havia sido curado? Havia sido curado. Agora ele volta cheio de gratidão e recebe a salvação. Mais a salvação. Agora ele tem 9 amigos purificados, mas não salvos. Ele que exerceu a gratidão, além da purificação da lepra, agora também ele é salvo. A gratidão, portanto, tem esse poder multiplicador. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Por que Deus quer que você seja agradecido? Porque Ele quer aumentar aquilo que Ele já deu. Ele quer multiplicar aquilo que Ele já te deu. A palavra grega traduzida aqui por deem graças é eucaristeu. Ser grato, cheio de gratidão, dar graças, agradecer. E a palavra grega traduzida aqui por vontade é telema. Vontade é a nossa... vontade significa inclinação, desejo, satisfação. Esta é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, esta é a inclinação de Deus, que sejamos agradecidos. A gratidão não é somente dizer muito obrigado, ela é mais profunda. Gratidão é quando eu aprendo a ver aquela situação como Deus a vê. Gratidão é quando eu olho na mesma perspectiva, no mesmo prisma, com o mesmo foco, com a mesma direção que Deus está vendo aquela situação. Veio uma situação adversa, por exemplo. Antes de reclamar, murmurar,
Você diz assim: Deus, eu preciso ver essa situação como o Senhor está vendo. Porque eu quero dizer: Pai, muito obrigado, em tudo dêem graças, esta é a sua vontade, é isso que o Senhor quer. Pai, mas eu quero ver como o Senhor está vendo. Deus vai ver aquela situação como problema insolúvel? Sim ou não? Não. Deus vai ver aquela situação como não tem jeito? Sim ou não? Não. Deus vai ver aquela situação como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem? Sim. E ao vermos como Deus vê, você diz: Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, eu estou vendo como uma oportunidade. A gratidão me faz crescer espiritualmente ao ponto de ver as circunstâncias como Deus vê. Leve isso com você: eu preciso praticar a gratidão. Eu preciso ser agradecido. A segunda coluna, reconhecimento. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Nós estamos nesse período da Copa e nós temos aí pelo menos uns 200 milhões de técnicos de futebol no Brasil, não é? Todo mundo entende, todo mundo sabe. Não, o técnico deveria ter trocado, colocado esse, colocado aquele, feito isso, feito aquilo outro. Mas a Bíblia diz: ei, pare de se apoiar no seu próprio entendimento. Reconheça o versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará estes seus caminhos, as suas veredas. A palavra aqui, reconheça o Senhor, significa perceber, discernir, saber por experiência, reconhecer, compreender. O dicionário da língua portuguesa define reconhecimento assim: o significado de reconhecimento é o ato de reconhecer o mérito, isto é, reconhecer o que alguém fez e valorizar. Isso é reconhecimento. Tudo o que eu possuo foi me dado por Deus, meu Pai Celestial. É reconhecimento. Você se formou? Sim, me formei. Está trabalhando, sim, consegui um ótimo emprego, uma ótima empresa e tal. E por quê? Porque eu me esforcei muito. Estudava de madrugada. E fiquei 4 anos sem nenhuma vida social. Eu me ralei. Você está reconhecendo? Não. Está sendo soberbo. Está sendo soberbo. Tudo o que eu possuo foi me dado por meu Deus, por meu Pai Celestial. Eu era adolescentezinho, 15 anos, e eu gostava muito de desenhar, de pintar. E fazer uns quadros bacanas. E aí, na cidade do interior, tinha uma escola de piano, um conservatório de piano. E aí tinha lá 20 e tantos alunos que aquele ano estava se formando. E aí a professora, uma das professoras, diretoras da escola, veio falar comigo e disse assim: Pio, nós precisamos fazer os diplomas. São 12 anos de curso de piano, eles estão se formando. Precisamos fazer o diploma. Você conseguiria escrever para mim o nome deles com aquela letra gótica? Eu falei: deixa comigo. Deixa comigo. Né? Bico de pena, nanquinho. Né? E eu sabia fazer aquelas letras góticas, sabe aquelas? Vocês nem sabem o que é letra gótica, né? Vocês são tão jovens que nem sabem dessas coisas. Mas no meu tempo tinha aquela letra toda desenhada, bonitona, assim, com bico de pena, com tinta nanquim, sabe? Não é fácil, não é fácil. Precisa-se muita concentração. Eram 23 diplomas que eu tinha que escrever o nome ali. E fiz tudo aquilo ali. Levei para a escola, entreguei, e ela me pagou. Me pagou. Não havíamos combinado o valor, preço, nada. E ela me pagou. Eu peguei aquele valor na minha mão, pensei: o que eu vou fazer com isso? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar o dízimo. Peguei o dízimo, coloquei no envelopinho e fui lá na igreja. Estava lá o pastor, o líder na reunião. Eu falei: pastor, eu fiz um serviço assim, quero trazer meu dízimo. Ele pegou aquele envelope e falou assim: uau! Você já aprendeu cedo demais a reconhecer
que aquilo que você faz porque Deus te capacita. Ele falou para mim assim: dízimo é reconhecimento de que o que eu fiz porque Ele me capacitou. Eu vejo jovens hoje, pega dinheiro, não dizima, não oferta. Não reconhece. Vamos fazer um retiro, tal, não sei o quê. Eu quero ir, mas não tenho dinheiro. Mas tem um tênis de R$1.000 no pé. Acertei alguém aí? Não, já puxei a cinta aqui já. Não é? Preciso reconhecer. Reconhecimento é muito importante. A gratidão e o reconhecimento. Tudo que eu possuo foi meu Pai Celestial que me deu. Quando você entende que tudo que você possui foi lhe dado e não conquistado por você, naturalmente você reconhece. E por isso você está blindado contra o orgulho. O combustível da humildade é o reconhecimento. Humilde é aquele que reconhece. 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá a vitória? Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Quem nos dá a vitória? Deus. Por causa de Cristo Jesus, por meio da obra de Cristo Jesus. As vitórias em nossas vidas são presentes de Deus para nós, filhos e filhas. A vitória não é você que conquista, não é você que alcança. Estou me formando, passei mais um ano, fiz mais um ano de faculdade, agora estou não sei o quê. A vitória, queridos, não é resultado do nosso suor. A Bíblia Sagrada diz que a vitória nos é dada. Por isso nós precisamos perguntar: eu sou ou não sou capaz de agradar a Deus com as minhas obras ao ponto de ser justificado, perdoado? Eu sou ou não sou capaz de agradar a Deus com os meus esforços ao ponto de ser completamente abençoado por Ele? Não sou. Não sou. 1 Coríntios 3:5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos dá a vitória, Ele nos dá a capacidade, queridos, e por isso nós precisamos colocar esse pilar na nossa vida: reconhecimento. Reconhecimento. A ideia de capaz aqui se refere a ser capaz de fazer uma obra tão perfeita que Deus vai te declarar justificado pelo que você fez. Por isso nós não somos capazes. Amados, saibamos dessa verdade. Jesus Cristo somente vive na vida daqueles que estão absolutamente certos de que são incapazes. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Pois quando os cristãos experimentam as vitórias, e eles sabem com certeza que a vitória lhe foi dada e não conquistada por eles, somente esse tipo de cristão vai viver baseado não nos seus esforços, mas na capacidade que Deus lhe dá. E por isso esse cristão, a Bíblia chama ele de humilde. Humilde. E Deus dá mais graça aos humildes. Humildade é aquele que sabe que tudo que tem lhe foi dado e nada foi conquistado. O terceiro e último pilar: dependência. João 15:5, eu gosto desse texto aqui. João 15:5, Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. A parte final do versículo. Essa parte para mim é linda demais. Jesus sendo absolutamente honesto conosco. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus disse? Sem Ele, eu e você não podemos fazer coisa alguma. Sem Ele, você não consegue nem arrumar um namorado, uma namorada. Jesus Cristo nos dá uma instrução muito clara. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, nem tente fazer. Ele disse que você não consegue, então nem comece a fazer. Veja, a mais simples tarefa, a mais simples rotina, até mais complexa, exclusiva.
Não existe consciência de dependência sem conhecer e receber a graça de Cristo Jesus. Agora, a expressão mais gloriosa da graça de Cristo é depender somente dEle. Eu já usei esse exemplo aqui, mas vale a pena usar de novo. Imagina que eu coloque aqui uma barra de 150 quilos. 180 quilos. E digo para você, escuta, vem aqui e levanta essa barra. Você diz para mim assim, não, Pio, eu não consigo, mas eu vou tentar. Aí você vem aqui e vai... Como assim eu não consigo, mas vou tentar? O cristão precisa mais do que saber que é incapaz de viver sem Jesus. O cristão precisa parar de viver sem Jesus. O cristão que sabe que sem Jesus não dá, precisa parar de tentar fazer algumas coisas sem Jesus. Parar de tentar. Quando estamos convencidos que não somos capazes, nem tentamos. Ah, eu não sou capaz de levantar 200 quilos aqui. Então, não, mas não vou tentar, eu não consigo. Você consegue viver a vida sem Jesus? Ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você consegue fazer alguma coisa sem Jesus? Sim ou não? Não. Mais forte, mais forte. Sim ou não? Não. Não, mais forte, mais forte. Sim ou não? Não. Então, pare de tentar viver a sua vida sem Jesus. Coloque Jesus em tudo que você fizer. E você vai encontrar Ele em tudo que suceder. Qual a diferença entre tentar viver na sua própria capacidade e depender totalmente de Jesus? Enquanto tentamos, estamos olhando para a nossa capacidade, para a nossa força, para a nossa estratégia, para o nosso entendimento, para a nossa... Mas quando recebemos a vitória de Jesus Cristo, olhamos para Jesus, para a força de Jesus, para o amor de Jesus, para o poder de Jesus, para a perfeição de Jesus. E isso vai produzir em nós gratidão. Vai produzir em nós dependência. Vai produzir em nós reconhecimento. Eu quero deixar esse conselho para você. Gratidão, reconhecimento e dependência. Gratidão, reconhecimento e dependência. Quando vivemos sobre esses três pilares, fica muito mais fácil viver, servir. Servir é sairmos de cena e colocarmos o Senhor Jesus Cristo no centro. Jovens, está na hora de vocês se levantarem. Está na hora de vocês começarem a fazer diferença. Eu estava lendo um artigo esses dias publicado que esta geração de vocês é a primeira geração por séculos que sabe menos que a geração anterior. Vocês já viram essa matéria ou não? Está sendo publicada aí. Pela primeira vez, os jovens até 25 anos, eles sabem menos do que a geração anterior. Pela primeira vez. É claro que não está falando do jovem cristão, né? Aleluia. Mas está na hora de vocês se levantarem, em disposição, estarem engajados. Eu sei que cada um de vocês aqui tem no mínimo 5 amigos não cristãos, não salvos, que se morrer hoje vão para o inferno. Pelo menos 5. Traga eles para o culto. Traga eles para a reunião. Pega pelo colarinho, pega pelo braço. Assim como ele insiste para levar você para a balada, insiste ele para trazer ele para Jesus. Insiste, eles precisam de você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Se unam para colocar o nome de Jesus Cristo mais alto. Vocês têm o que o mundo não tem. Você tem a vida eterna, você tem o Espírito Santo sobre você, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem o anjo do Senhor acampado ao seu redor, você é herdeiro de Deus, você é abençoado em tudo aquilo que você faz, você tem o socorro de Deus, a ajuda de Deus, você é um filho amado, você é uma filha amada, você é totalmente exclusivo, diferente. Você precisa se levantar, se posicionar.
colocar Jesus. Falar, olha, é Jesus. E queridos, pode colocar, que ele não falha não, viu? Pode colocar. Vale a pena você definir dentro de você. E você sabe de uma coisa? Eu vou viver a vida cristã para valer. Eu vou viver a vida cristã do jeito que o livrinho quadrado que é a Bíblia é. Eu quero ser quadradinho igual a Bíblia é. Eu vou viver a vida cristã assim, com intensidade, com profundidade. Eu quero que Deus conte comigo. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Deus precisa de pontos de contato aqui na terra, para o Espírito dele fluir e os sonhos de Deus se materializar, se manifestar. Você precisa uma hora ou outra parar assim, sabe? E falar assim, Deus, eu vou ser diferente. Eu vou ser crente para valer. Eu vou fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. E como que a gente faz isso? Se rendendo, se entregando. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Para que o próximo ano você possa escrever uma história linda, por onde você passar, deixar um rastro de fogo, de autoridade, de glória. Precisa criar dentro de nós um inconformismo, um certo tipo de insatisfação. Você precisa dizer assim, Senhor, eu não quero ir para o túmulo sem antes ter a experiência de ressuscitar um morto, levantar um paralítico, abrir os olhos de um cego, levar 1000 pessoas para Jesus. Senhor, eu não vou passar minha vida aqui em branco. Eu já estou vivendo a eternidade. Eu vou escrever uma história aqui para a eternidade. Vou fazer algo relevante. Porque Jesus, o Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Vocês, jovens, têm uma força impressionante. A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Eu sei que não é tão simples assim. Tem tantas vozes, tem tanta coisa para lá e para cá, e para lá e para cá. Mas você precisa decidir. A gratidão é uma decisão sua. O reconhecimento é uma decisão sua. A dependência é uma decisão sua. E quando isso acontece, a nossa vida começa a ser tocada pelo Espírito de Deus, movida pelo Espírito de Deus. E querido, e olha, é maravilhoso, vale a pena. Amém? 3 pilares. Vamos repetir? Gratidão, reconhecimento e dependência. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.